Boa noite. Obrigatoriedade de plano para a evacuação de escolas em situações de emergência é tema de audiência pública. Com o perdão da expressão, a gente se vira numa situação de risco, mas que realmente a gente precisaria ter um plano mais efetivo, um treinamento muito bem realizado, bem feito por todos os professores, funcionários. Sim, a gente realmente precisa. Integrante da oposição questiona conteúdo de livros destinados aos alunos da rede municipal. É um grande investimento que tem que ser feito, mas com livros sadios. O dinheiro público não pode ser gasto em livros semi-pornográficos. Vereador Ronaldo Rosa cobra a fiscalização de lei dos aplicativos para o transporte de passageiros. Alguns motoristas de aplicativos estão fazendo praticamente o que faz hoje um taxista. Estão andando com os veículos identificados e estão pegando passageiros em pontos pré-determinados. O Parlamento Municipal realizou ontem uma audiência pública sobre um tema que beneficia as áreas da educação e segurança. Desta vez, a pauta foi o projeto de lei que torna obrigatório um plano para a evacuação das escolas de Passo Fundo. No país, várias tragédias poderiam ter sido evitadas se o plano de evacuação fosse obrigatório e, de fato, fiscalizado em todos os lugares. O chefe de prevenção de incêndio do Corpo de Bombeiros falou sobre as questões técnicas que envolvem o projeto de lei. Basicamente, ele tem que ser feito um cronograma, um calendário que seja obedecido por essas escolas e, efetivamente, um treinamento dessas pessoas que habitam esses locais, seja para trabalhar ou seja para estudar, né? Estamos falando de professores, alunos, direção e todo o staff do que uma escola precisa, que eles precisam saber quais procedimentos fazer para que esse abandono seja qualificado e que realmente traga segurança. Então nós temos desde quem vai acionar o Corpo de Bombeiros para essa emergência, quem vai sinalizar o trânsito para uma ambulância chegar de forma adequada ao local e socorrer o mais rápido possível. Nós temos quem vai conduzir os alunos e qual é a área de refúgio. Então tudo isso aí são exemplos de como é importante um plano de evacuação para que o pânico seja reduzido e as pessoas consigam sair com segurança. O texto em análise na Câmara define princípios e normas de evacuação para situações de risco e foi baseado em leis que vigoram em outras cidades. Em razão disso, a Secretaria Municipal da Educação está atenta ao debate. Pode representar a diferença entre a vida e a morte. Nós verificamos que existem alguns municípios que têm realmente já esses planos de evacuação, assim como o estado do Rio Grande do Sul também tem, mas somente para estabelecimentos acima de 750 metros quadrados. E nós não sabemos quais são as bases que será proposta. A maioria dos nossos estabelecimentos tem menos do que esses 750 metros, mas nós entendemos que mesmo nesses pequenos estabelecimentos nós possamos efetuar treinamentos para possibilitar uma segurança maior e para que todas as pessoas que estejam dentro desse estabelecimento sintam-se seguros. O projeto estabelece os critérios para a evacuação das escolas municipais, mas a ideia é contemplar também as instituições do Estado. A professora Zana Andréia representou o Colégio Fagundes dos Reis, que atende mais de 1.200 alunos. Eu não digo que todas as escolas não estejam preparadas, mas que a maioria delas não estão. Na nossa escola a gente tem já esse curso, né, de primeiros socorros, várias pessoas da escola têm, inclusive eu também tenho, que eu já fiz, né, o curso. Eu te digo assim, eu diria que a gente se vira, com o perdão da expressão, a gente se vira numa situação de risco, mas que realmente a gente precisaria ter um plano mais efetivo, um treinamento muito bem realizado, bem feito por todos os professores, funcionários. Sim, a gente realmente precisa. Isso é muito importante, sim, para que não ocorram tragédias e coisas, né, nesse sentido. E também quero colocar aqui que nós tivemos 2 problemas com escolas estaduais recentemente, mas estão sendo tomadas as devidas providências. Temos a Escola Lucília, né, que foi cedido um espaço para o município, uma parceria com o Estado.
em breve, acredito que quarta ou quinta-feira deverá ser liberado para o uso, e também a escola Mário Quintana, que também estamos providenciando todas as medidas, né, necessárias. Apesar de não termos engenheiro elétrico no estado, temos só 3, mas a gente está providenciando isso, junto ao setor de obras, né, que é o que eu faço parte na coordenadoria. O plano de evacuação é de autoria do vereador Luiz Miguel Chais. Através deste documento, a comunidade escolar, bombeiros e autoridades terão disponíveis as características físicas e os sistemas de emergência de cada instituição. A pergunta que não quer calar, e eu já respondo, é que a princípio o nosso projeto ele tinha única e exclusivamente um cunho de fazer um projeto para as escolas do município, mas nós fomos buscar a lei e nós podemos legislar sim para todos os estabelecimentos de ensinos dentro do município de Passo Fundo. Então nós estamos muito felizes depois de ouvir aqui, agradecemos aqui a presença da Coordenadoria de Educação, nós também a Secretaria Municipal de Educação, Corpo de Bombeiros, professores, alunos, enfim, foi uma audiência pública pequena, mas de um aproveitamento muito grande. Estamos muito felizes, aguardamos agora o trâmite do projeto nas comissões, mas hoje a gente ouviu também aqui os 4 presidentes das comissões, todos favoráveis ao nosso projeto, acreditamos que logo ali nós iremos ter uma lei importante para a segurança dos nossos professores, dos nossos alunos, dos pais e também dos funcionários das escolas. A audiência pública contou com a presença de representantes das 4 comissões permanentes da Casa. O presidente do Grupo de Finanças, Alex Necker, opinou sobre o mérito da matéria. A gente viu o professor que veio aqui dizer que é necessário dialogar com a comunidade, estar presente no dia a dia. Eu acho que antes de qualquer aprovação nesse sentido, nós temos que dar uma lapidada a mais na legislação. Por exemplo, quando eu falei na audiência pública de que nós tenhamos que pensar talvez níveis de trabalho desse tipo de legislação, levando em consideração o tamanho da escola, o número de alunos, onde ela está localizada, a legislação já específica do plano de prevenção e combate a incêndio que já existe. É importante isso, mas pelo que eu vi, a comunidade que esteve presente, ela aprova o trabalho nesse sentido e certamente nós, vereadores aqui, vamos receber contribuições da comunidade para poder aprimorar a legislação. Se não, a lei, efetivamente, talvez na própria regulamentação da lei por parte do Executivo e principalmente por parte das secretarias envolvidas, contribuir de forma decisiva para que nós possamos construir um plano nesse sentido e um plano que efetivamente possa ser treinado, compreendido e implementado na rede municipal de ensino. A administração municipal terá que responder o novo pedido de informações do vereador Renato Tchecker. O parlamentar quer detalhes sobre a compra de livros destinados aos projetos desenvolvidos pela Secretaria da Educação. Eu me deparei com essa notícia semana passada, que o nosso executivo estaria investindo, que eu acho que o investimento em livros é um grande investimento que tem que ser feito, mas com livros sadios. O dinheiro público não pode ser gasto em livros semi-pornográficos, que possa, de uma forma ou de outra, através das bibliotecas públicas, cair nas mãos das nossas crianças. Isso é inaceitável. Este vereador aqui não tolera esses tipos de gastos com o dinheiro público. Então a gente quer saber que tipos de livros está embutido nessa grande compra de R$139 mil em livros. Eu quero saber que tipo de livro está incluído ali. Que daqui um pouco 90% dos livros realmente é de escritores que têm moral, mas dali um pouco 10% é de escritores que estão querendo implementar nesse grande pacote de livros aí, livros semi-pornográficos, que se não é diretamente, mas indiretamente vai cair na mão das nossas crianças. E eu não quero correr esses tipos de risco. E depois do intervalo, o Jornal da Câmara repercute a última reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Depois de uma audiência pública, o vereador Patrick Cavalcante promoveu uma reunião para discutir um projeto de lei do colega Valdo de Moraes. A proposta torna obrigatória a presença de bombeiro civil em locais com aglomeração de pessoas, como shoppings, hipermercados, lojas de departamentos, campos universitários, shows e espetáculos. Todos os participantes desta atividade, que aconteceu no plenarinho da Câmara, eram contrários ao projeto, e o principal motivo mencionado foi o aumento de custos. Este empresário, por exemplo, disse que se a proposta for aprovada, o valor será repassado para os clientes. Atualmente, Adão já contrata bombeiros civis para grandes shows, mas para eventos menores, ele acha que será inviável. Em shows que nós temos no Gran Palácio, a gente já utiliza o bombeiro civil, né, na maioria dos shows, depende da proporção, mas a preocupação nossa é com eventos menores, com evento de 400 pessoas, como consta no projeto. Isso aí abrangeria as formaturas nossas, né, formaturas pequenas, e a gente com certeza estaria repassando esse custo para os formandos que também não vão gostar. A Central trabalha hoje com em torno de 140 formaturas ano, 90 é Passo Fundo. Então a gente teria esse custo em todas elas. Obviamente hoje não temos formaturas nenhuma com menos de 500 pessoas. Representando 4 casas noturnas, Renan Tagliari acredita que a Lei Kiss já exigiu muitas adequações. Desta forma, o empresário desprezou a proposta que tramita na Câmara. A gente segue à risca as normas dos bombeiros. Nós temos casas já há 10 anos, nós estamos no mercado de Passo Fundo, e a gente sempre procurou andar como os bombeiros queiram que a gente ande. Então, a gente já tem... Há pouco tempo surgiu a Lei Kiss, que é uma lei que exigiu um monte de coisas nossas. Então, exigiu um monte de adequações. Até, inclusive, no final do ano, a gente tem mais uma adequação grande para se fazer. E tudo isso gera custos, né? A gerente-geral de um shopping de nossa cidade também mostrou descontentamento com o projeto de lei. E para ilustrar, Nádia trouxe informações referentes ao mês de maio. A maioria dos atendimentos no local foi apenas para verificar a pressão. Nós optamos por ter bombeiro civil na época porque o shopping está no centro da cidade, tem muitas pessoas circulando, muitos idosos, muitas crianças. Então é mais uma opção para que as pessoas se sintam seguras ali. Mas se você botar no papel o custo que é isso para uma entidade, e além de tudo nós temos uma média de 600 mil pessoas que circulam por mês, que a gente tem o controle, sendo que são 36 atendimentos. Dentro desses, a grande maioria é por aferir pressão, se torna quase desnecessário, até porque as empresas são obrigadas a ter treinamento de PPCI, de atendimento ao público, então esses atendimentos de primeiro socorro já são obrigatórios, então até mesmo os seguranças já têm esse treinamento. A obrigatoriedade, eu não concordo. O projeto de lei já recebeu parecer favorável para a tramitação na Procuradoria da Casa e foi encaminhado para a CCJ. Depois disso, ele será analisado pelas outras comissões permanentes.
Neste momento, a proposta pode ser alterada através do protocolo de emendas. A assessora do vereador Valdo já adiantou que o gabinete está aberto para o diálogo e possivelmente será adequado. Ao final do encontro, o vereador Patrick Cavalcante fez os encaminhamentos. O projeto Vereador Valdo tem o seu mérito e eu quero aqui parabenizar o vereador por ouvir uma demanda da comunidade, trazer para a Câmara de Vereadores e de uma forma muito tranquila e serena o vereador Valdo autorizou que as comissões em conjunto pudessem chamar uma audiência pública. Posterior à audiência pública, quando nós ouvimos todos, eu acabei recebendo várias demandas ao meu gabinete sobre esse projeto. Então nós combinamos e realizarmos uma segunda reunião hoje aqui na Câmara de Vereadores para ouvir as entidades de classe, CTGs, boates, clubes, empresários, o próprio Bela Titá estava aqui presente, várias empresas de Passo Fundo, para que nós pudéssemos então ouvi-los mais uma vez e ter embasamento do parecer que nós vamos dar dentro da CCJ. Foi produtivo, tivemos a participação de outros vereadores e nós temos agora mais subsídios para darmos um parecer. Eu já tinha meu posicionamento, já tinha posicionado, mas os demais colegas também, além das propostas que foram apresentadas aqui pela própria assessora do vereador Valdo, né, que trouxe aí uma nova proposta, e também documentos que serão anexados por parte das entidades de classe ao processo. Projeto que vem sendo discutido a nível de Brasil, não é exclusividade de Passo Fundo. E eu quero parabenizar o vereador Valdo por fazer o debate, né? Nós temos e sabemos do mérito que o Bombeiro Civil tem para a segurança da comunidade, mas também nós temos que olhar a questão da oneração dos nossos empresários, CTGs e boates e clubes. Então esse é o debate que está sendo feito. Se tira a obrigatoriedade ou se não tira a obrigatoriedade de contratar bombeiro civil. O vereador Ronaldo Rosa está cobrando da Secretaria de Segurança Pública a fiscalização da lei que permite o uso de aplicativos para a contratação do serviço de transporte de passageiros. O parlamentar alega que muitos motoristas estão operando de maneira irregular e que isso estaria prejudicando a categoria dos taxistas. Acompanhe a justificativa. É o seguinte, os aplicativos, a lei que nós aprovamos aqui na Câmara, é uma lei complexa, mas num dos seus artigos ela diz que os veículos não podem andar identificados pela cidade e que não podem pegar passageiros que não seja via o aplicativo. E a categoria dos taxistas, com quem nós conversamos e nos trouxeram essa demanda, estão muito preocupados porque está ocorrendo uma concorrência desleal. Porque eles estão praticamente, alguns, né, não vamos generalizar, mas alguns motoristas de aplicativos estão fazendo praticamente o que faz hoje um taxista. Estão andando com os veículos identificados e estão pegando passageiros em pontos pré-determinados sem aquele chamado prévio, o que a lei não permite. Então a gente está pedindo que a Secretaria de Segurança possa realizar alguma operação para fiscalizar isso, em prol da gente não defender uma categoria, que no caso seria a categoria dos taxistas, mas em prol de estabelecer uma concorrência leal, justa, e que cada um possa cumprir a lei que está em vigor no município, porque senão não tem sentido nós estudar uma lei, aprovar uma lei aqui na Câmara para depois não ser cumprida. Essa lei dos aplicativos, ela pode estar estabelecido lá na sua lei, que um ano depois dela entrar em vigor, ela pode ser revista e pode ser alterada, se houver necessidade. Então, se caso houver necessidade, daqui a um ano a gente pode alterar essa lei, mas por enquanto a lei que está em vigor, ela não permite algumas situações e isso precisa ser coibido pela Secretaria, que tem o papel de fiscalizar essa prestação de serviço. E a TV Câmara exibe daqui a pouco literatura local, que vai falar sobre o livro Muitas Cinzas, do escritor Alexio da Rosa. Acompanhe um trecho do programa. São 31 poemas. Esses poemas eles foram escritos ao longo dos mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu tenho um blog chamado Pétala e Orvalho. Para quem quiser acessar, inclusive, é www.orvalho.blog.br. E eu sempre posto toda semana, ou de quando em quando. Claro, eu não tenho muita ordenação na hora de postar, assim, mas é o meu repositório de trabalhos, digamos assim, quase concluídos. Então a maioria desses poemas veio desse blog. Em relação à capa, né, porque essa capa mais sombria, todo poeta quando escreve, todo poeta não, a maioria, digamos assim, escreve com uma característica. Tendo como ponto de partida uma metáfora, geralmente, porque a poesia trabalha muito com a questão da metáfora.
Muito. Então, poetas como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele tinha a pedra como metáfora, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Um dos poemas mais conhecidos dele de toda a literatura brasileira. A minha metáfora é a cinza. Eu acredito que a vida é um processo de queimar-se, né? De queima contínua. E o que sobra são cinzas. E o nosso telejornal termina aqui. Fique agora com a reprise da sessão plenária de segunda-feira. Uma boa noite para você.